A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Cristiano e vou tratar com vocês, possivelmente em mais de um ou até dois vídeos, sobre a importância da vida de oração, a eficácia santificadora da oração e a necessidade de se orar em todas as circunstâncias. Me veio ao coração, para começar esta série de vídeos, uma passagem muito significativa dentro do Evangelho de São Lucas, tá? A partir do versículo 39 do capítulo 22, quando nós já nos aproximamos dos episódios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Essa passagem que nós iremos partilhar agora, ela está próxima ali já da prisão do Senhor, né? Então veja bem, Lucas 22, 39, suprema angústia. Estou com a tradução da Bíblia da Ave Maria. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como que gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se e foi ter com seus discípulos, e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. É interessante como Jesus os formava pelo exemplo, né? E de tanto verem Jesus orar desta forma, e a palavra começa exatamente com esta afirmação, conforme o seu costume, né? Ou seja, Jesus está fazendo agora o que ele costumava fazer sempre, em todas as circunstâncias, de tal modo que num outro texto bíblico os seus discípulos vão dizer: mestre, ensina-nos a orar. Ou seja, nós queremos viver esta experiência também. Nós queremos esta intimidade também. Nós queremos esta vida espiritual também. E Jesus então ensina o Pai Nosso, né? E no Pai Nosso vai terminar exatamente com esta súplica: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? E Jesus agora, neste texto da suprema angústia, né, prestes ali a viver a sua paixão, ou seja, parece que neste momento está caindo a ficha de que ele vai levar sobre si finalmente o peso do pecado da humanidade. E agora Jesus então está fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele entra em oração, né? Mas ele ensina então, ele relaciona então esta oração com a eficácia de não cair em tentação, né? Ou seja, ele diz, em outras palavras, né? Olha, tentado nós seremos. Tentados nós seremos, né? Ou seja, a tentação faz parte do itinerário espiritual da vida de todo cristão, da vida de todo aquele que busca a santidade, que busca fazer a vontade de Deus, né? Então não é fácil, mas ele está dizendo: olha, tentados vocês vão ser. Então não vou ensinar vocês a pedirem para não serem tentados. Vou ensinar vocês a pedirem, como eu estou orando agora, para não cair nesta tentação. Porque Jesus estava sendo tentado naquele momento. E então ele faz aquilo que ele ensina pelo exemplo, ele faz e prega aquilo que ele vive. E agora ele está dizendo: orai para não cair em tentação. Porque vocês estão dormindo? Orai, levantai-vos e orai, né? Para que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Então Jesus está orando, assim como ele os ensinou lá atrás, na oração dominical, na sua oração pessoal, que é a oração do Pai Nosso. Então veja, é impossível ser santo, em outras palavras também, né? Isso muitos santos místicos na vida da igreja nos ensinaram isso. É impossível
chegarmos ao alto nível da santidade, ao alto grau da santidade, ou de uma vida de perfeição, sem a prática ou o exercício da oração, né? Então veja, se no sacramento do batismo nós recebemos a graça santificante, que é uma graça habitual, né, permanente em nós, e que nos auxilia neste caminho da perfeição cristã, com os 7 dons infusos, com as virtudes infusas, por outro lado, a graça habitual, as graças circunstanciais, nos vem pela oração. Então eu só tenho graça atual, eu só tenho graça circunstancial, se eu tiver de fato a prática da oração na minha vida, ou a minha vida, né, imersa, mergulhada num constante movimento em direção a Deus, que se dá sobretudo nesta vida de oração pessoal, claro, também comunitária, litúrgica, vivência dos sacramentos, mas aqui nós estamos tratando da eficácia santificadora da oração. O padre Antônio Roio Marim, padre tomista, aí, né, um dos maiores, agora aqui do século XX, na sua obra A Teologia da Perfeição Cristã, ele trata muito disso, né, da eficácia santificadora da oração. Então, por exemplo, ele traz aqui alguns dizeres, algumas afirmações de grandes santos, doutores, místicos também da nossa igreja. Por exemplo, São Boaventura vai dizer: se queres sofrer com paciência as adversidades e misérias desta vida, seja homem de oração. Se queres alcançar a virtude e fortaleza para vencer as tentações do inimigo, seja homem de oração. Se queres mortificar a tua própria vontade com todos os seus gostos e apetites, né, claro, os apetites da alma, né, as nossas paixões, seja homem de oração. Se queres conhecer as astúcias de Satanás e defender-te de seus enganos, seja homem de oração. Se queres viver alegremente e caminhar com suavidade pelo caminho da penitência e do trabalho, seja homem de oração. Se queres afastar de tua alma as moscas importunas dos vãos pensamentos e cuidados, seja homem de oração. Se a queres sustentar com a gordura da devoção e trazê-la sempre cheia de bons pensamentos e desejos, seja homem de oração. Se queres fortalecer e confirmar o teu coração no caminho de Deus, seja homem de oração. Finalmente, se queres arrancar da tua alma todos os vícios, vícios aqui é o contrário de toda virtude, né? E plantar em seu lugar as virtudes, seja homem de oração, porque nela, ou seja, na oração, se recebe a união e a graça do Espírito Santo, a qual ensina todas as coisas. E além disto, se queres subir à elevação da contemplação e gozar dos doces abraços do esposo, exercita-te na oração, porque este é o caminho pelo qual sobe a alma a contemplação e o gosto das coisas celestiais. Meu Deus, que profundeza, que profundidade, né, meus irmãos? Como isso nos inspira. E veja que nesse texto bíblico, o que Jesus está fazendo? Ele entra em agonia, e ao invés dele retroceder, dele arrefecer, ele ora com mais insistência, com mais instância, com mais fervor. Isso nos ensina, meus irmãos, porque nós temos a tendência de recuar na hora das dificuldades. Nós rezamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se sentimos que Deus não está nos ouvindo, ou não está nos atendendo, ou não está nos atendendo como nós gostaríamos, ou como nós idealizamos que assim Ele o faria, nós desistimos, nós arrefecemos, nós recuamos na prática da oração, entende? E muitas vezes na própria prática da oração, o Senhor está exercitando a nossa alma na perseverança. O que é exercitar, gente? Se você vai para uma academia, exercitar o seu corpo, né? Isso exige disciplina, prática, exercício, movimento repetitivo.
até que o seu corpo consiga ganhar uma memória muscular. E vai doer, vai cansar, tem que ter sacrifício, né? Eu não tenho essa prática aí do exercício físico assim, com tanta assiduidade, né? Mas, claro, muito mais do que exercitar o corpo, nós precisamos exercitar a alma. Nós vamos tratar mais disso em outros vídeos também, mas veja o que diz São Pedro de Alcântara, citando um outro autor: na oração se limpa a alma dos pecados, apacenta-se a caridade, certifica-se a fé, fortalece-se a esperança, alegra-se o espírito, né? O espírito aqui, a sua alma espiritual, derrete-se as entranhas, pacifica-se o coração, descobre-se a verdade, vence-se a tentação, foge a tristeza, renova-se os sentidos, repara-se a virtude enfraquecida, despede-se a tibieza, né? Aquela frieza, aquela mornidão, consome-se a ferrugem dos vícios, e nela saltam as centelhas vivas do desejo do céu, entre as quais arde a chama do amor divino. Grandes são as excelências da oração, grandes são seus privilégios. A ela, ou seja, a oração, estão abertos os céus. A ela se descobrem os segredos, e a ela estão sempre atentos os ouvidos de Deus. Veja, a ela abrem-se os céus. O que acontece aqui no versículo 44? Jesus entrou em agonia e orava com mais instância. O seu suor tornou-se como que gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se e foi ter com seus discípulos. É como se Jesus recobrasse as suas forças espirituais, né? Se você pega o versículo 43, apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. A oração, ela abre como que uma porta entre o céu e a terra. Entende, meus irmãos? Aqui há um mistério. A oração nos insere nesse mistério da comunhão com Deus, da união mística com Deus, da união transformante, né? Tanto Santa Teresa falou, e é ela que vai falar agora para nós mais uma vez. Santa Teresa diz: para a grande mestra da vida espiritual, a oração é tudo. Não há outro exercício em que insista tanto em todos os seus escritos e ao que conceda tanta importância santificadora como a oração. Se você pega aquele caminho de perfeição que Santa Teresa d'Ávila escreve para as freiras carmelitas, né? É um tratado de todos os níveis da vida de oração, né? Intenso. O próprio castelo interior ou as moradas, né? Ela fala muito dessa necessidade da oração. Então nos parece ocioso citar tantos textos, né? Mas basta abrir ao azar, ou seja, né, de qualquer forma, alguns dos seus livros. Está lá. Segundo ela, Santa Teresa, a grande doutora mística, a alma que não faz oração está perdida. Jamais chegará à santidade. O mesmo pensava o grande mestre da vida espiritual, São João da Cruz, né? Tão identificado com a insigne reforma do Carmelo também, ele que ajuda Santa Teresa a reformar o Carmelo. Agora, São Francisco de Sales, para a gente já ir terminando. Pela oração falamos com Deus, e Deus fala a nós. Aspiramos a Ele e respiramos nele. E Ele nos inspira, olha, e respira sobre nós, né? O hálito de Deus sobre nós é o seu próprio Espírito Santo, né? Meu Deus, que profundidade, né, meus irmãos? Mas de que tratamos na oração? Qual é o tema da nossa conversação? Nela não se fala senão de Deus. Veja o que precisamos tratar na nossa oração. Pois sobre o que pode falar e conversar o amor mais do que sobre o seu amado, ou mais do que no amado. Por esta causa, a oração e a teologia mística, né, a vida interior, a vida espiritual,
não são senão uma mesma coisa, tá? Nós vamos tratar um pouco mais a respeito disso num próximo vídeo. Vamos rezar então a Santíssima Virgem Maria, que nos ensine a meditar no nosso coração tudo aquilo que nos acontece no nosso dia a dia, da menor a maior causa, ou do menor ou do maior acontecimento. Oremos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa aí o sininho, porque eu vou estar colocando ainda uma série na sequência desta nossa meditação. Deus abençoe. Até a nossa próxima partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.